Oi, gente! Eu criei uma tag sobre os filmes que eu assisti em 2016. Eu achei que seria uma forma legal de indicar alguns filmes bons que eu assisti em 2016 e fazer um pouco uma retrospectiva do que eu assisti o ano passado. Então eu pensei em algumas categorias, bem pelos gêneros mesmo. Melhor drama, melhor suspense, melhor comédia. É isso, então vamos lá. Primeira questão é quantos filmes você assistiu em 2016? Infelizmente, eu não consegui contar quantos filmes eu assisti. De janeiro a julho, eu anotei 97, 98 filmes. Só que aí depois de agosto pra frente eu parei de anotar. Então não sei, eu chutaria uns 140 filmes. E aí como meta pra esse ano, eu tenho anotar todos os filmes que eu assisti. Me contem quantos vocês assistiram, pra eu saber se é muito ou não. Eu ando meio viciada nessa questão de nacionalidade dos filmes. Na verdade é uma coisa que sempre me interessou, então eu criei essa pergunta que é: quais as nacionalidades dos filmes que você assistiu em 2016? Com certeza, a maior parte dos filmes que eu assisti foram filmes dos Estados Unidos. E depois eu acho que vem os filmes brasileiros. E aí algumas outras nacionalidades assim, francês, espanhol, italiano. Do que eu assisti de diferente mesmo foi um filme da Hungria, O Filho de Saul, que concorreu a melhor filme estrangeiro. Você acompanha esse cara, o Saul, trabalhando, não sei se era num campo de concentração, mas era alguma coisa assim relacionada aos nazistas, né? Ele era obrigado a estar ali, ele era prisioneiro também. Só que você acompanha tudo de uma câmera subjetiva, do ponto de vista dele, mas assim, pega as costas do Saul e aí você tem uma visão bem limitada, inclusive. A dimensão da tela é menor também, pra dar uma sensação mais claustrofóbica mesmo, e você acompanha a história toda assim. É uma experiência cinematográfica que vale muito a pena. Tá, vamos agora pra talvez a pergunta mais difícil. Qual o seu filme preferido de 2016? Meu filme preferido de 2016 foi A Bruxa. Eu sei que tem gente que odiou esse filme, odiou o final do filme, mas eu amei o filme, eu amo tudo nesse filme. Eu assisti esse filme 2 vezes, uma vez no cinema inclusive, e na segunda vez eu vi coisas que eu não tinha percebido e que eu fico chocada quando eu lembro da cena. Vocês viram a bruxa voando numa vassoura? Joguei no ar. Eu gosto desse filme que primeiro a temática me interessa, é uma piada pronta, porque eu me chamo Morgana, bruxas, enfim. Foi o meu preferido, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. São 4 filhos e o bebê desaparece. Aí a bruxa teria pego o bebê. E aí você fica o tempo todo se questionando se realmente é um filme sobrenatural e existe uma bruxa, ou se é, sei lá, sobre intolerância religiosa, sobre a crença. E você fica aí tentando entender que tipo de filme é esse. Eu gosto desse questionamento. Eu acho que ele tem muitos elementos escondidos. Mas o que é mais polêmico nesse filme é o final, que eu não vou contar, mas eu particularmente adoro o final. Quando você chegar no final e ficar indignado com aquele final, releia o subtítulo do nome do filme. Talvez isso te conforte um pouco, tá? E vamos para as outras categorias. Qual foi o pior filme que você assistiu em 2016? É um filme brasileiro chamado O Concurso. As piadas são meio toscas e baseadas em estereótipos dos brasileiros. Tá, é comédia, mas enfim, não funcionou pra mim, achei o filme muito ruim. Vamos pros melhores de cada gênero. Vamos começar pela melhor categoria, que é drama. Melhor drama que você assistiu em 2016. O meu foi Fanny e Alexander, que é um filme do Bergman, e ele ficou na minha mente pra assistir algum dia. Quando eu entrevistei a Suzana Ribeiro, eu perguntei os filmes preferidos dela e ela falou desse filme. É um filme sobre 2 irmãos, a Fanny e o Alexander, mas também é um filme sobre a família deles todas. E o que eu gostei muito nesse filme é que todos os personagens são muito cativantes, de certa forma. Eles são complexos. E na época eu tava tentando fazer um trabalho pra disciplina de roteiro e tava escrevendo alguma coisa que tinha uma protagonista criança. Me chamou muita atenção a relação que essas crianças tinham dentro da família. Na verdade, eles tinham muito mais intimidade com os empregados do que com os próprios familiares, assim. Eu achei isso bem curioso. Tá, melhor comédia. E aí eu tenho que falar que esse é um gênero que eu já tenho naturalmente um certo preconceito, assim. Não é legal. Eu preciso estar com alguém que quer assistir comédia pra assistir. Mas existe um subgênero da comédia que eu prefiro. Adivinhem qual é? Comédia romântica. Eu costumo assistir comédia romântica com a minha mãe. E aí um dos filmes que a gente assistiu e que eu lembro de rir bastante assistindo, na hora que eu fui anotar eu não achei o nome dele em português, mas o nome original é Man Up. É a história de uma mulher que acaba entrando no encontro às cegas. O cara confunde ela com a outra mulher que ele ia encontrar. E aí ela sabe que ele tá confundindo ela.
E as situações mesmo das coisas que acontecem são divertidas, sabe? Você fica naquela apreensão de que momento ele vai descobrir que ela não é a pessoa com quem ele tinha conversado, até onde ela vai mentir. Escolher esse como melhor comédia, que na verdade melhor comédia romântica, né? Outra categoria, melhor documentário. Achei um que eu assisti na faculdade, um documentário brasileiro do Kleber Mendonça Filho, o diretor de Aquários, que inclusive eu não assisti até agora. Eu assisti a palestra do Kleber Mendonça falando de Aquários, mostrando o roteiro de Aquários, mostrando a cena de Aquários. Mas eu não assisti Aquários ainda. Mas é um documentário dele chamado Crítico. E antes dele ser diretor, ele era crítico de cinema. Eu gostei até por pensar nessa coisa, assim, né, da trajetória dele. Mas também é um documentário interessante porque mostra a relação entre o realizador de um filme, o diretor e tal, e o crítico de cinema. E aí são duas coisas que eu gosto muito. Como crítico cinematográfico, o Kleber viajava para muitos festivais de cinema, e aí nesses momentos ele entrevistou vários diretores de cinema em relação à crítica, como que eles lidavam com a crítica, enfim. Melhor adaptação literária. Eu precisava de uma categoria para colocar Animais Fantásticos e Onde Habitam. Claro. Eu li o primeiro Harry Potter com 10 anos de idade. Eu tenho essa vivência de gente que cresceu lendo Harry Potter, que esperava o livro sair, depois foi assistir no cinema e acompanhava todos os lançamentos. Sou esse tipo de pessoa. Eu não quis acompanhar muito os trailers ou como seria. Eu queria chegar e me jogar na história no cinema. E foi o que aconteceu. Fui sozinha assistir e foi a coisa mais linda. Pensar em Harry Potter é uma coisa que lhe acolhe, assim, sabe? Essa é a sensação. Gente, quando começou o filme, que veio aquela musiquinha e o letreiro, que emoção. Melhor animação. Anomalisa é uma animação adulta. É sobre um cara que todo mundo que ele ouve, ele escuta a mesma voz. Pra ele, todo mundo tem a mesma voz. Então nada chama a atenção dele, até que ele conhece uma mulher que tem uma voz diferente e ele fica apaixonado por ela, porque é a única pessoa que soa diferente. É um stop motion, mas o que me chamou mais atenção, tem uma cena de sexo nessa animação. E eu fiquei assim, gente, não é um sexo glamourizado, assim, pelo cinema, sabe? É uma coisa bem de duas pessoas que acabaram de se conhecer e tal. Essa cena me marcou bastante. E agora a categoria Melhor Romance. E eu escolhi um filme bem adolescente, na verdade, também é uma adaptação literária, chamado Se Eu Ficar. Eu achei muito fofinho quando eu assisti, e achei que é até um primo distante, assim, de Alabama Monroe, que vocês sabem é o meu filme do coração. Se Eu Ficar é a história de uma menina adolescente que é muito boa musicista. Ela tem que decidir se ela vai ficar em um lugar ou não. Tem uma coisa, assim, de primeiro amor, sabe? Melhor musical, Sing Street. É o filme do mesmo diretor de Mesmo Que Nada Dê Certo, que eu falei nesse vídeo. É a história de um menino que se mudou de escola, então ele tá num universo novo, sofrendo um bullying básico ali. E aí ele conhece uma menina que quer ser modelo. E a primeira coisa que ele fala pra ela é: ah, modelo, né? Então, eu tô fazendo um clipe pra minha banda. O único detalhe é que ele não tem uma banda. E o irmão dele apresenta as músicas pra ele. E toda vez que ele conhece uma banda nova, ele vai pra escola com uma característica visual da banda. Isso é muito divertido também. É um filme muito amorzinho, assistam, tem no Netflix. É uma chance de conhecer bandas novas ou então de ver bandas que você já gosta num filme, né? O que é sempre legal também. Melhor suspense. O Rush é um suspense que as coisas funcionam e você sente a aflição de ver tudo acontecendo. A protagonista tem deficiência auditiva, ela é surda, e aí ela tá sozinha numa casa, no meio do nada, porque ela é escritora. E aí que chega um cara psicopata lá na casa dela, eles ficam numa coisa de gato e rato, porque ela tá trancada dentro da casa, mas a casa só tem vidro, assim, se ele quisesse matá-la, era muito fácil pra ele, mas ele começa a se divertir com essa situação de assustá-la. Essa personagem é a mulher mais foda, tipo, é a pessoa mais foda que eu já vi num filme de suspense. Porque a gente assiste filme de suspense e sempre fica pensando que personagem idiota, por que ele tá fazendo isso? É óbvio que ele vai morrer. Você não fala isso sobre essa personagem, porque ela é muito esperta e ela é muito determinada a sobreviver. Gente, que força, né? Sim, coloquei essa categoria aqui. Melhor filme de super-herói. Eu quase não assisti filme de herói, só assisti 3. Batman vs Superman, que foi horrível, então não. O Watchmen, mas assim, revi. Melhor filme de herói com certeza foi Deadpool. Eu achei muito divertido. Deadpool e aquele senso de humor dele bizarro e as piadinhas que ele faz com o universo do cinema. Outra categoria, melhor curta-metragem. Eu assisti muitos curtas o ano passado, muita coisa boa, mas esse me marcou, que foi Bodas de Papel. Eu assisti no Festival de Brasília, fiz 3 vlogs lá. Tem inclusive a atriz do filme contando sobre como ela foi convidada pra participar do filme e o que ela achou quando falaram pra ela que ela ia. A última categoria tinha que ser uma categoria aleatória, assim, né? Bem Morgana, que é melhor título. Eu gosto desses títulos gigantes.
Elvira, te daria minha vida, mas eu a estou usando. Melhor título. E o diretor, ele tem uma influência muito grande do Pedro Almodóvar. A história é sobre uma mulher que foi abandonada pelo marido e vou lhe comprar um cigarro e nunca mais voltou. Ela vai procurar saber o que aconteceu com o cara. Como toda boa tag, no final a gente tem que indicar alguém. Então eu quero indicar o Marcos do Sessão de Aluguel, a Juliana do canal Desinibida. Quero indicar também o Thiago Belotti. Tem muito tempo que ele não grava tag, então eu não sei se ele ainda grava. O canal do Thiago é o Meus 2 Centavos. Quero indicar também a Marcela Larroz. A Marcela é a criadora da tag de filmes mais famosos do YouTube e uma das tags mais legais, que é a tag Viciada em Filmes. Então eu imagino que a Marcela possa animar de responder essa tag. E quero indicar também a Tati Feltrin. Eu adoro a Tati. E a Tati sempre fala de livros, mas às vezes ela fala de filmes também. Então acho que seria uma boa oportunidade dela contar dos filmes preferidos dela, que ela assistiu ano passado. E é isso, gente. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!